Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam tudo bem. Sou o professor Rafael de História e através dessa videoaula vamos tentar fazer uma revisão da Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa. Antes de mais nada, eu quero dar os parabéns a vocês por todas as atividades propostas e feitas. Eu sei que é um momento complicado, é um momento diferente, é um momento atípico. Tem muitas atividades, muitas coisas para fazer. Eu sei que a gente fica um pouco meio perdido, mas podem contar comigo. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, entre no meu privado, vamos conversar. Não precisa nem ser especificamente da matéria, vamos trocar filme, série. Eu quero que vocês estejam tranquilos. Tudo vai passar, tudo vai ficar bem. Beleza? Vamos lá. Primeira Guerra Mundial. Causas gerais. Nacionalismo. O que é o nacionalismo? É o fortalecimento da nação. É a crença de que a minha nação é melhor do que a sua. O pan-germanismo, que são os alemães e os austríacos. É a aproximação, é o desejo de união de defender seus interesses. E o pan-eslavismo, que é os russos, os sérvios e os demais eslavos. Eles fazem assim a Grande Sérvia posteriormente. O imperialismo, que já foi base dos nossos estudos do bimestre passado. O que é o imperialismo? É a busca de matéria-prima, disputa pelas mesmas áreas. E as grandes disputas comerciais. Vamos lá. Guerra Franco-Prussiana, que é um fator principal do nacionalismo. É uma guerra entre a França e a Alemanha, com a vitória alemã, com base da anexação pela Alemanha da Alsácia e da Lorena, que são regiões importantes da França devido às suas minas de carvão. Conferência de Berlim em 1884 a 1885. Do imperialismo. O que é? Países imperialistas dividem território africano entre si e definem regras para a exploração da África e da Ásia. Essa partilha, ela coloca regras nas buscas diárias. A rivalidade entre os europeus crescia, principalmente entre os ingleses, que tinham um maior império colonial, e os alemães, que buscavam ocupar algum espaço. Eles decidem destruir militarmente uns aos outros em busca de defender seus interesses econômicos. Olho na tela aqui. Países e seus conflitos. França e Alemanha. Teve conflitos em Marrocos, Alsácia e Lorena e espaço no comércio. Inglaterra e Alemanha. Espaço no comércio mundial, áreas na África e na Ásia. Rússia e Alemanha. Apoio alemão ao Império Austro-Húngaro. Estrada de ferro de Berlim a Bagdá. Rússia e Império Austro-Húngaro. O domínio dos Balcãs. O que dá para a gente notar nessa tabela aqui? Olha a Alemanha. A Alemanha era causeira aqui, ó. A Alemanha, ela gosta de conflitar com todo mundo. Tá percebendo que dentre os 4 conflitos entre os países, a Alemanha está em 3. Eis a frase: o inimigo de meu inimigo é meu amigo. O que faz assim, ó? Aproxima países interessados em questões menores, mais pontuais, que seriam resolvidas também com conflitos. Por isso que alguns países eles pensavam que essa grande guerra resolveria todos os problemas da Europa de uma só vez. Vamos entender. Calma que vocês vão entender o motivo. Toda luta e toda guerra ou toda briga tem 2 lados. Tivemos a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Tríplice Aliança, composta pela Alemanha, Império Austro-Húngaro, Itália, que depois muda de lado por interesse de território,
Posteriormente, a Bulgária e o Império Austro-Turco-Otomano também irão participar. Tríplice Entente: Inglaterra, França, Rússia, posteriormente a Itália, os Estados Unidos e o Brasil. Diante das causas, tivemos a paz armada. O que é a paz armada? É um período em que a Europa já se preparava para uma guerra de grandes proporções. Então ela só estava investindo em armamento e aliança, esperando um grande motivo para começar a guerrear. Eis que surge o motivo. Um único tiro dá início à Grande Guerra: o assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Fernando. Qual o motivo? Francisco Fernando era germânico do Império Austro-Húngaro que dominava um território eslavo. Então, uma causa geral, o nacionalismo. O Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. O assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro deflagra o conflito entre os países da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente. Ou seja, é assim, o Império Austro-Húngaro ele declara guerra não só na Sérvia, mas também com toda a Tríplice Entente, portanto, Rússia, França e Inglaterra. Por fim, a Alemanha entra no conflito. Ela já não era muito bem vista e amada por todos, ela entra também no conflito. Esse é o Francisco Fernando. Vamos lá. Essa grande guerra teve duas fases: a fase da guerra de movimento e a fase de trincheiras. Guerra de movimento, em 1914, agosto até setembro. Característica: era a preparação de arsenais de invasão, mas praticamente sem batalha. Nesse momento não teve a batalha direta. Guerra de trincheira, em 1914, no finalzinho, até 1918. Aqui, o exército se preparava em trincheiras, que era uma espécie de buraco, assim, ó. Eles escavavam buracos a 400 e 800 metros e iam andando no território. Porém, quando chovia, causava um grande problema, que alagava esses buracos das trincheiras. Vamos lá, dados da guerra. Em 1917, o que ocorre em 1917? Rússia sai da guerra devido à Revolução Russa, que já vamos estudar. Porém, ela faz uma assinatura de um tratado. Esse tratado ela assina com a Alemanha, cedendo vários territórios para ela. Nesse mesmo ano, em 1917, entra os Estados Unidos na guerra e dá uma boa virada no conflito. Qual é essa virada? Bulgária, Turquia e o Império Austro-Húngaro começam a abandonar a Alemanha. Nos Estados Unidos, cresce o papel da mulher. Por quê? As mulheres começam a ocupar o mercado de trabalho durante a Primeira Guerra Mundial e permanecem nele até hoje. Enquanto os homens saíam para guerrear, as mulheres ocupavam esses lugares. Então elas dirigiam caminhões, trabalhavam nas fábricas. Podemos dizer que aqui é o berço do feminismo, começando a aflorar na nossa sociedade. Pontos do Tratado de Versalhes de 1919. A Alemanha vai ser responsabilizada pela guerra e será humilhada por esse tratado. Ela perde a Alsácia e a Lorena, que são minas de carvões e de ferro. O Sacre, que também é uma mina de carvão, passa a ser controlada pela França. O contingente muito menor que o dos outros países da Entente. O que seria o contingente? O exército diminuindo. Ela é obrigada a pagar uma indenização aos países da Entente. Bom, aqui a Alemanha já vinha com uma dívida. Ela já passava com uma crise interna. E aí, da crise interna, ela começa a ter que pagar uma certa indenização. Então, a Alemanha ali já está praticamente fodida.
e a proibição de unir a Áustria. Então pegamos todos esses ingredientes e jogamos no caldeirão. Resultando disso, temos a Segunda Guerra Mundial, que será base do estudo daqui para frente. Vamos lá. Brasil e sua participação na Primeira Guerra Mundial. Não teve soldados. Ele enviou enfermeiros e navios de apoio para os seus aliados. Porém, teve um grande episódio, que foi a Batalha das Toninhas, uma grande piada brasileira até hoje. O que seriam as Batalhas da Toninha? Seria assim, enquanto os navios brasileiros estavam voltando para o território brasileiro, eles viam algo no mar e começaram a atirar. Pá, 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 pá. Só que quando eles se aproximaram, viu que era um cardume de toninhas. Toninhas é uma espécie de golfinho. Então eles massacraram esses cardumes pensando que era algum inimigo. Foi a grande trollagem à Marinha Brasileira. Deixa a Luísa Mel ficar sabendo disso aí, ela mata de cima aqui. Bom, os 14 pontos de Wilson. O que foi os 14 pontos de Wilson? Foi formas de evitarem novos conflitos. É uma paz sem vencedores. Evitar novas guerras. Dentre eles, alguns pontos. A abolição da diplomacia secreta, que seria: tudo seria feito abertamente, sem pactos individuais. Liberdade dos mares. Navios poderiam circular livremente. Outros pontos aí. Os pontos de Wilson defende o liberalismo político e econômico, o que é interessante para o comércio internacional norte-americano. Esse ponto de Wilson, ele não foi aceito pelo Tratado de Versalhes. Porém, é o seguinte: os Estados Unidos, em nenhum momento, ele foi atacado na guerra. Enquanto a Europa estava devastada e não tinha recurso para industrialização, os Estados Unidos entra em ação. É nesse momento que ele se transforma numa forte potência para a exportação. Bom, chegamos ao dado da Revolução Russa em 1917, o grande motivo da saída da Rússia da Grande Guerra Mundial. Importante a gente frisar aqui algumas características da Rússia antes da Revolução. Ela era extremamente absolutista, era um país mais atrasado da Europa, não tinha constituição, não tinha liberdade, era regida pelo poder do czar Nicolau II. Tinha ausência de liberdades individuais, monopólio da igreja, educação e legitimação do poder. Ou seja, a igreja era ortodoxa. O jeito que as pessoas devem pensar e agir estava sob seu comando. Concentração fundiária, sociedade dividida em latifundiários e camponeses, praticamente feudal. Poucas indústrias, todas de capitais internacional, de fora, principalmente da França e da Bélgica. Por que investir em indústria lá? Porque não tinha leis trabalhistas. Então ocorria o quê? A exploração no trabalho. Bom, a população pobre e explorada, alguns se rebelaram, claro. Movimentos de oposição ao czar. Nihilista, era anarquismo baseado em atentado terrorista. Narodniks, camaradas, ajuda mútua na comunidade rural. O Partido Socialista Revolucionário, que eram camponeses intelectuais, Partido Operário Social Democrata Russo e o Partido Cadet. Nesses daqui tivemos algumas participações políticas. O Partido Operário Social Democrata Russo, dividida entre mencheviques e bolcheviques. Porém, eles se uniram porque tiveram inimigos, o inimigo que era o czar, em comum. Porém, eles tinham um pensamento diferente. Os mencheviques, que eram a minoria,
defendiam a Revolução Liberal e posterior à Revolução Socialista. Eles fazem a Revolução de Fevereiro de 1917. Eles tinham como líder Martov. E os bolcheviques defendiam a Revolução Socialista e implementação da ditadura do proletariado. Tinham como líder o Lenin. São responsáveis pela Revolução de Outubro de 1917. São a maioria. Vamos lá. Dados que ocorreram. Em 1905, ocorreu o ensaio geral. Muitas revoltas e manifestações contrárias ao governo. Vale ressaltar aqui que é um problema entre a Rússia e o Japão. É a parte leste da Ásia, Coreia do Norte e do Sul. Era uma disputa ali entre esse território. O que acontece? A população russa pobre, quando inicia a guerra russo-japonesa, é enviada muitos homens para a guerra. E o país tem uma paralisação de bens de consumo. Então ele para de produzir comida e roupa para começar a produzir armamento. O que faz assim? O que acontece? Qual é a consequência? Gera uma crise de abastecimento. Acaba gerando greves industriais e ainda pelo fato da Rússia estar perdendo a guerra, ocorre uma grande insatisfação da população russa. E ainda maior quando a Rússia é derrotada na guerra. Outro dado que ocorre em janeiro de 1905 é o Domingo Sangrento, que é o seguinte: uma enorme parcela da população insatisfeita com o czar faz manifestações contra o governo. Ocorre a abertura dos portões do Palácio de Inverno para dialogar com a população. O que acontece? Ele fecha os portões e ocorre o massacre. Começa a matar todo mundo. Pois é. Ele promete que vai dialogar com a população e efetua um grande massacre. Revolução de Fevereiro de 1917. Pelos mencheviques. Algumas medidas de governo que eles reivindicavam e aconteceu. Liberdades individuais. O que seria? Sem censura, liberdade de imprensa. Também ocorreu a redução da jornada de trabalho para 10 horas por dia. Anistia aos presos e exilados. É aqui que ocorre o retorno de Lenin, porque ele estava exilado. Manutenção da Rússia na guerra e a liberdade de associação. Olha lá, o retorno de Lenin. Quando ele retorna, ele publica umas teses de abril sobre o lema Paz, Pão e Terra e Liberdade. Reivindica também a saída da guerra, distribuição de renda, reforma agrária, direitos individuais. Todo o poder aos sovietes, participação popular no governo. O que seria isso? É todo o poder ao povo. Com base no retorno de Lenin, também tem a formação da Guarda Vermelha. O que seria a Guarda Vermelha? É uma espécie de polícia que garantia os direitos e interesses da população. Depois de governado os mencheviques, os bolcheviques falam: agora é minha vez, deixa que a gente vai governar aqui. Não deu muito certo vocês governando. Vamos deixar que a gente governa aqui. Ocorre a Revolução em outubro de 1917, sob algumas medidas. Saída da Rússia na guerra, porém ela acaba perdendo o território que hoje é a Polônia. Ocorre a reforma agrária, que é a redistribuição de terras. Estatização de empresas, nacionalizar as empresas. Os sovietes começam a controlar as fábricas, que antigamente eram todas de base internacional. Perseguição aos mencheviques. Lembram? De primeiro momento, quando eles tinham um inimigo em comum, eles estavam juntos. Agora que eles praticamente já derrubaram o czar, eles já se separam e os mencheviques se tornam inimigos de bolcheviques.
Ocorre o fuzilamento do czar e sua família. Para não desfazer essa revolução, ele mata todo mundo. E ocorre a formação do Exército Vermelho, que é o pró-revolução. Essa intriga entre bolcheviques e mencheviques ocorre uma guerra civil entre os pró-revolucionários e os contras-revolucionários. Os pró-revolucionários, que eram o Exército Vermelho, os bolcheviques, que eram os camponeses e sovietes. E os contra-revolucionários, do Exército Branco, mencheviques, latifundiários, Igreja Ortodoxa, czaristas e potências estrangeiras. Porém, o Exército Vermelho vence. Por quê? Devido ser uma revolta dos oprimidos contra os opressores, e eles eram a maioria das pessoas. Entretanto, o Exército Branco perde. E ocorre o cordão sanitário, que é o isolamento dos demais países, pois temem que sua população passe a aderir ao socialismo. Porque a maioria dos países eram capitalistas. Então eles temiam que o seu país, a população do seu país, aderissem ao socialismo. Então ele corre esse cordão sanitário. Ele fala, não, aqui não vai ocorrer. Durante a guerra, passa a prevalecer na Rússia o chamado comunismo de guerra. Ou seja, toda a produção vai ser dada ao Estado. É uma certa centralização do poder. Porém, ocorre um problema. A população passa a produzir pouco, devido ao Estado ser corrupto. Ocorre um declínio na economia. Lenin tem uma solução. Ele cria a NIP, Nova Política Econômica, que seria basicamente assim. A pequena empresa produz livremente, já a grande empresa pertence ao Estado. Aí a economia russa volta a crescer. Só que em 1924, Lenin morre. E ocorre uma disputa socialista, porque não havia uma democracia, não havia uma eleição. Então ocorre uma disputa entre Stalin e Trotsky. Trotsky ele tenta fazer uma revolução permanente. Ele quer continuar anexando as outras repúblicas em volta, fazendo o socialismo crescer. Já Lenin, ele quer fortalecer primeiro o socialismo e depois conquistar os outros países. Stalin vence a disputa e implanta uma ditadura totalitária. Ele controla todas as esferas da sociedade, educação, arte, economia, e elimina a oposição. Ele prende, exila, tortura todo mundo que era contra o seu posicionamento. Ocorre também o Estado burocrata, que é tudo controlado. Propaganda governamental. Passa a ideia positiva. Tudo está bem, tudo está funcionando. Russificação das nacionalidades. É anexar a união das repúblicas e territórios. Já no lado econômico, Stalin cancela a NIP e começa a trabalhar os planos quinquenais em 1928. O que seriam esses planos? Ele planeja a economia russa para cada 5 anos. Bom, para entendermos mais, além de ler, a gente aprende também assistindo. Então, uma dica de série, Os Últimos Czares, disponível na Netflix, tem apenas 6 episódios. Quem gosta de série, vale muito a pena conferir. Uma série muito legal, muito bacana. Bom, galerinha, essa foi a mini aula. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa eu estou à disposição. Podem me mandar mensagem falando, professor, eu não entendi isso. O senhor poderia me explicar? Eu explico novamente, sem sombra de dúvidas. Fiquem com Deus, tudo vai se tranquilizar. Controlem essa ansiedade. Calmem, respira. Faz uma atividade, depois faz outra. Pega um tempo para distrair a mente, ouve uma música, assiste um filme, vai ler um livro.
Eu sei que não pode sair, mas tenta praticar algum exercício físico, faz uma breve caminhada, com máscara, tá? Beleza, galerinha? Ó, logo, logo estaremos de volta. Eu espero que tudo isso passe. E lembre, ninguém vai ficar para trás. Todo mundo, vamos junto, tá? Bom, é isso, galera. Até mais. Tchau, tchau.